Milionário fica paralisado quando mendiga negra sussurra sobre segredo mortal no jantar. A noite estava perfeita na mansão de Eduardo Monteiro. As luzes cintilavam como estrelas sob o céu de outono. O aroma da comida gourmet pairava no ar, mesclando-se com um som suave de violinos, enquanto as pessoas elegantemente vestidas circulavam pelo grande salão, flutuando em conversas sussurradas sobre negócios e riqueza. Eduardo, um homem de porte imponente e sorriso confiante, se sentia no controle. Para ele, o mundo se resumia a cifras e contratos. O dinheiro sempre tinha sido a solução de tudo. Mas aquele jantar, muito mais do que um simples evento social, era uma batalha. Ele estava prestes a tratar de um contrato colossal com Roberto Silva, seu rival incansável. Trocavam olhares cortantes, prontos para disputar cada ponto. E então, no auge daquela tensão palpável, o inusitado aconteceu. Uma mulher apareceu na porta. Sofia, uma figura vulnerável em meio a tantos trajes caros. Avançou descalça e esfarrapada, com um olhar que parecia carregar segredos pesados. O salão silenciou em um instante. A música morreu e o sussurro dos convidados se transformou em murmúrios nervosos. Todos olhavam para ela, mas foi Eduardo quem sentiu um arrepio. Ela se aproximou, com os olhos fixos nos dele. O que ela queria? O que a trouxera até ali? Em um sussurro tenso, quase como um lamento, ela revelou: "Cuidado! Há um homem armado aqui! Eles estão vindo pela Corporação Atlântica." Eduardo ficou paralisado. Uma explosão de adrenalina percorreu suas veias. Uma sensação estranha, desconhecida. O que uma mulher como ela saberia sobre tudo isso? Sobre ele? A arrogância dele começou a se fragilizar. As certezas do mundo tremulando como folhas ao vento. Roberto, que já estava prestes a rir da situação, ficou pálido. O medo começou a permear o ambiente. Eduardo, por impulso ou instinto, decidiu agir. Levou Sofia para dentro, protegendo-a como se ela fosse mais importante do que o próprio contrato. O perigo palpável fez com que a atmosfera mudasse completamente. Eles olhavam um para o outro, a tensão no ar misturada com algo novo, algo que Eduardo nunca esperou sentir. Um vínculo começava a se formar, e ele não sabia ao certo o que fazer com isso. Enquanto a tempestade se aproximava, Eduardo e Sofia encontraram abrigo em um canto escuro, longe dos olhares curiosos. Os segredos começaram a emergir, como bolhas em um líquido fervente. Eles compartilharam histórias de vidas duras, de perdas e esperanças. Eduardo, que sempre viu o mundo em volumes de dinheiro, agora se via preso em uma discussão sobre sobrevivência e dignidade. A situação tomou um rumo inesperado. Eles descobriram que haviam formado uma equipe improvável em uma luta pela verdade. Mas quando pensaram que poderiam se salvar, um telefonema ecoou no celular de Eduardo. A voz do outro lado era familiar. E as palavras ressoaram como um sinal de alerta. Alguém próximo a ele sabia sobre a conspiração desde o início. A realidade do mundo de Eduardo desmoronou na mesma fração de segundo em que ele percebeu que o perigo não estava tão distante quanto parecia. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você tá. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O desespero se instalou na mente de Eduardo. A voz do outro lado do telefone ecoava na sua cabeça como um tambor distante. Cada palavra é uma explosão de dúvidas e medos. Você precisa sair daí, Eduardo. Eles estão se aproximando, disse a pessoa. Era Carlos, seu assessor e amigo de longa data. Mas por que ele estava tão alarmado? O tom de Carlos não era o habitual. Havia algo mais. Eduardo olhou para Sofia. Ela parecia frágil, mas havia uma centelha de determinação em seus olhos. Ele sentiu um nó na garganta ao perceber que a mulher descalça e esfarrapada que aparecera do nada estava se tornando seu único ponto de referência em meio ao caos. O mundo dele, sempre tão seguro e calculado, estava se desmoronando. Então, um barulho estrondoso irrompeu do lado de fora. A música do jantar voltou a subir, mas agora era uma melodia triste e ansiosa. Os convidados começaram a empurrar uns aos outros, assustados. O que estava acontecendo? Eduardo nunca tinha visto o salão tão agitado. Ele sentiu seu coração disparar. Era como se a noite tivesse se transformado à sua volta, como um filme de terror que não lhe dava opções de escape. E quando ele estava prestes a confortar Sofia, uma sombra cruzou a porta. Um homem vestido de preto, com um olhar gélido e uma pistola na mão. O murmúrio se transformou em gritos, mas Eduardo ficou paralisado. O homem apontou diretamente para ele e, num instante, tudo fez sentido. Ele não era apenas um rival no mundo dos negócios. Ele era um inimigo. O plano de Roberto nunca foi simplesmente ganhar um contrato. Era algo muito mais terrorífico. Você me traiu, Eduardo, o homem disse. E naquele momento, o mundo pareceu parar. Eduardo nunca havia encontrado aquele homem antes, mas algo nele o fez tremer de pavor. Não era apenas o olhar perigoso. Era a expressão. Ele parecia familiar. Vinícius! Eduardo sussurrou, a culpa e a traição transbordando. Vinícius era seu irmão, há muito tempo dado como desaparecido. E a revelação caiu como um raio. Tudo o que havia sido desprezado começava a voltar à superfície. Carlos e outros convidados estavam agora na sala, todos em choque. Sofia olhou entre os dois homens, confusa, sem entender o que estava acontecendo. Eduardo não sabia o que pensar. Seu irmão, o homem que ele tinha perdido, agora estava ali, esperando um acerto de contas. O barulho do jogo de cartas estava prestes a mudar. A tensão aumentava e o peso dos segredos não revelados se agigantava entre eles. Você não deveria ter voltado, Eduardo disse, os dentes cerrados, enquanto o medo angustiava seu peito. Você não sabe com quem está lidando. Mas a resposta de Vinícius foi interrompida por um estrondo ensurdecedor. A porta dos fundos foi arrombada e entraram mais homens, todos armados. O
pânico tomou conta da sala. As risadas e conversas daquele jantar do jet set se transformaram em gritos de horror. Eduardo percebeu, em um flash de clareza, que ele havia se tornado a peça central de um jogo muito maior. Sofia agarrou o braço dele, puxando-o para longe. "Nós precisamos sair!" ela gritou. Mas o que fazer? Eduardo estava paralisado, encarando seu passado, seus medos e a realidade num momento só. Sentiu que o mundo que conhecia estava se desintegrando e, no fundo, talvez tivesse sido ele quem causara tudo aquilo. Enquanto os tiros ecoavam e as pessoas corriam, uma dor intensa surgiu em seu coração. Ele não apenas precisava salvar a si mesmo, mas também Sofia. E se ainda houvesse alguma chance de recuperar seu irmão? O perigo tinha muitas faces, e nem todas eram visíveis. Eduardo sabia que a luta só estava começando, e que os segredos que ele e Vinícius guardavam poderiam custar vidas. A pergunta que assombrava sua mente era: até onde ele iria para proteger aqueles a quem amava? Mesmo que isso significasse enfrentar seu próprio passado. E assim, com caos em sua volta, a incerteza dominava o ar. O que aconteceria a seguir? Ele não tinha ideia, mas uma coisa era certa: nada seria como antes. O barulho dos tiros ecoava e a sala se transformava em um verdadeiro caos. Eduardo sentiu a adrenalina subir. E, ao mesmo tempo, uma sensação de impotência o dominava. Sofia, ao seu lado, estava pálida, os olhos arregalados diante da cena de horror. Ele queria agir, mas a presença de Vinícius, com a pistola em punho, o mantinha preso a um estado de paralisia. Então, um grito cortou a tensão, como um rasgo profundo. "O que você está fazendo aqui, seu traidor?" A voz era alta e cheia de raiva. Eduardo virou a cabeça, seus olhos se fixando em Lara, a irmã de Vinícius, que tinha acabado de entrar pela porta. Ela era uma mulher forte, determinada, e sua presença no meio do fogo cruzado era inesperada. "Você não entende, Lara! Todo esse tempo, ele esteve tramando contra nós." Vinícius gritou, sua expressão de dor e traição ressonando no ar. Mas Lara não parecia assustada. "Você não sabe o que está dizendo. Você foi sequestrado, Vinícius." O silêncio se abateu sobre a sala. Todos pararam, prendendo a respiração. Eduardo ficou em choque. Se o que Lara dizia era verdade, tudo havia mudado. O irmão que ele acreditava ser um traidor poderia ser, na verdade, uma vítima. Mas como isso era possível? A vida de Vinícius tinha seguido um caminho obscuro, e Eduardo se viu questionando todos os anos de silêncio. O que mais ele não sabia? Sofia, percebendo a transformação no ambiente, puxou Eduardo com força. "Precisamos sair agora!" Mas ele estava preso em pensamentos, com a mente pesada, analisando como sua vida inteira se tornara um jogo manipulado por forças que ele mal compreendia. Seu olhar buscava os de Sofia e Vinícius, e tudo parecia tão confuso. Então, outra explosão fez a luz do salão piscarem e paredes tremerem. O teto começou a ceder, fazendo com que parte do lustre desabasse bem ao lado dele. O peso do mundo parecia ter caído sobre seus ombros. Quando a poeira assentou, lá estava Lara, ainda em pé, mas com uma expressão de determinação que contrastava com o medo que dominava os outros convidados. "Vinícius, você precisa acreditar em mim. Nós posso resolver isso." A voz dela era clara, mas Eduardo sabia que o tempo estava se esgotando. O pânico crescia, enquanto mais gritos ecoavam e as entradas da mansão eram preenchidas por homens armados. Ele não tinha mais controle sobre nada.
E tudo parecia uma corrida contra o tempo. Eduardo sentiu uma mão segurando seu braço, firme e quente. Era Sofia. Precisamos sair, agora! O desespero em sua voz o puxou de volta à realidade. Ele olhou para Vinícius e viu seu olhar de dor e dúvida. Se você é inocente, então o que está acontecendo? Quem são esses homens? Eduardo perguntou, sentindo um nó crescido em seu estômago. Vinícius hesitou, mas antes que pudesse responder, um dos homens armados apontou para eles. É isso que você quer, Eduardo? Que sua família se destrua de uma vez por todas? A pergunta pairou no ar. Eduardo engoliu em seco, seu coração acelerado. O que você sabe sobre a minha família? O homem sorria de forma maligna. Mas antes que pudesse responder, um som ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão no lado de fora fez a mansão tremer. E pedaços de concreto começaram a cair. O caos era total. A última coisa que Eduardo viu foi a expressão de pavor no rosto de Sofia e a determinação na face de Lara, quando tudo ao seu redor se desfez em fumaça e ruído. Seria aquele o fim? Poderia ele descobrir a verdade antes que tudo se perdesse? Ele só sabia que em meio àquele tumulto, segredos aterradores estavam prestes a ser revelados, mudando a vida de todos para sempre. Eduardo não tinha certeza de como sairia daquela situação, mas a necessidade de proteger Sofia e entender a verdade o impulsionava. E no fundo, ele sabia que o pior ainda estava por vir. E a pergunta martelava na sua cabeça. A lealdade e a confiança valiam mais do que a própria vida? O barulho dos tiros ecoava, e a sala se transformava em um verdadeiro caos. Eduardo sentiu a adrenalina subir, e ao mesmo tempo, uma sensação de impotência o dominava. Sofia, ao seu lado, estava pálida, os olhos arregalados diante da cena de horror. Ele queria agir, mas a presença de Vinícius, com a pistola em punho, o mantinha preso ao estado de paralisia. Então, um grito cortou a tensão como um rasgo profundo. O que você está fazendo aqui, seu traidor? A voz era alta e cheia de raiva. Eduardo virou a cabeça, seus olhos se fixando em Lara, a irmã de Vinícius, que tinha acabado de entrar pela porta. Lara nunca deveria estar ali. Ela era uma mulher forte, determinada, e sua presença no meio do fogo cruzado era inesperada. Você não entende, Lara. Todo esse tempo ele esteve tramando contra nós. Vinícius gritou, sua expressão de dor e traição ressonando no ar. Mas Lara não parecia assustada. Você não sabe o que está dizendo. Você foi sequestrado, Vinícius. O silêncio se abateu sobre a sala. Todos pararam, prendendo a respiração. Eduardo ficou em choque. Se o que Lara dizia era verdade, tudo havia mudado. O irmão que ele acreditava ser um traidor poderia ser, na verdade, uma vítima. Mas como isso era possível? A vida de Vinícius tinha seguido um caminho obscuro. E Eduardo se viu questionando todos os anos de silêncio. O que mais ele não sabia? Mas antes que Eduardo pudesse processar essa nova informação, a porta dos fundos se arrombou novamente. E um homem alto e magro, com um olhar frio e uma cicatriz no rosto, entrou. Ele não estava sozinho. Uma dúzia de homens armados o seguia. E todos pareciam prontos para um confronto. O pânico tomou conta da sala. As risadas e conversas da elite se transformaram em gritos de horror.
O novo intruso olhou diretamente para Eduardo e riu. Eu espero que você esteja pronto para a verdade, irmão. Eduardo congelou. A palavra irmão ecoou em sua mente. Ele virou os olhos para Vinícius, que parecia tão atordoado quanto ele. O que estava acontecendo? Quem é você? Eduardo perguntou, a voz errante. Mas o homem só sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Você não reconhece seu próprio sangue? Sou eu o que você deixou para trás. Era uma afirmação como uma bomba, e o horror se espalhou no rosto de Vinícius. Eduardo não conseguia respirar. A revelação bateu como um soco no estômago. Havia mais um irmão? Quem era aquele homem? Por que ele nunca soubera? Com cada segundo que passava, o ar na sala se tornava mais pesado. A tensão quase palpável. Sofia, visivelmente abalada, segurou o braço de Eduardo. O que isso significa? Ela sussurrou. Significa que tudo o que você sabia sobre sua família, Eduardo, pode ser uma farsa. O homem continuou, sua voz alta e clara em meio ao barulho. E Vinícius? Ele não é o traidor que você pensa. Você tem mais a perder do que imagina. Mais gritos ecoavam, e as sombras dos homens armados cercavam-no. Lara se posicionou na frente de Vinícius, defensiva. Por quê? Por que esses homens estão atrás de nós? Ela exigiu saber, enquanto os outros tremiam de medo ao redor. Porque a verdade deve ser revelada. O homem respondeu, arrogante. E você, Eduardo, vai ter que fazer uma escolha. Aceitar o que lhe é devido ou continuar vivendo essa mentira? Ele apontou diretamente para Eduardo, uma luz de entretenimento em seu olhar, como se algum jogo cruel estivesse prestes a começar. Um estrondo ensurdecedor cortou o ar novamente. As paredes da mansão rangiam e mais destroços começavam a cair ao seu redor. Entre gritos e confusão, a realidade se desfez como um castelo de cartas. Eduardo estava preso em um turbilhão de emoções. O que ele deveria fazer? Ele só teria proteger Sofia. E agora descobria o mundo onde nem mesmo a sua própria história era verdadeira. E quando olhou para Vinícius, um torvelinho de raiva e confusão tomou conta dele. Qual era a verdade? Poderia ele confiar em alguém naquele momento? Ele tinha que agir. Mas qual caminho escolher? Descobrir os segredos de sua família ou lutar pela sua vida? A única coisa que ele sabia era que enquanto ele hesitasse, o verdadeiro terror ainda estava por vir. Eduardo sentiu a tensão aumentar com cada palavra daquele homem misterioso. Ele estava preso em um labirinto de revelações e mentiras. O olhar de Vinícius, agora nostálgico e perdido, encontrou o dele. Mas antes que pudesse responder, a porta arrombada se abriu novamente e um grupo de homens armados invadiu o salão, empurrando todos para trás. O caos não dava trégua. Logo, a gritaria e os tiros preencheram o ar. E em meio a isso, um grito familiar reverberou. Eduardo! Era Carlos. O amigo de longa data estava ali, apavorado, se empurrando contra a multidão em pânico. Você precisa sair agora! Eles estão atrás de você! Mas Eduardo não conseguia se mover. A verdade estava à flor da pele. E tudo parecia perdido. Então, em meio ao tumulto, o que deveria ter sido apenas mais uma noite de negócios se transformou em um jogo mortal. O que você quer de mim? Eduardo perguntou, a voz tensa.
O homem que invadiu segurou uma arma, mas seu olhar revelava um sorriso sarcástico. Quero que você entenda que tudo isso é apenas o começo, Eduardo. Você pode ter esquecido seu passado, mas ele nunca esqueceu de você. E com aquelas palavras, um tiro ecoou, passando e raspando ao lado de Eduardo. A bala atingiu um dos homens armados, que caiu no chão. Nesse instante, um nojo tomou conta do estômago de Eduardo. Ele não apenas queria entender, mas precisava proteger Sofia, que estava paralisada ao seu lado. A situação se tornava cada vez mais insana. "Vamos!" gritou ele, puxando-a pela mão. Mas ela o deteve, olhando em seus olhos com um misto de medo e resistência. E então tudo migou. A explosão mais alta que ele já ouviu ecoou do lado de fora, seguida de fumaça e confusão. O teto começou a desabar, mas uma figura surgiu na porta nos restos de um incêndio. Uma mulher envolta em sombras, com uma cicatriz visível em seu rosto. "Tire-os daqui, agora!" ela ordenou, dirigindo-se a Carlos. Havia uma comanda, uma autoridade que penetrava o caos. Os homens armados hesitaram por um instante. Porém, antes que pudessem reagir, a mulher avançou e, como se estivesse provocando os limites de suas forças, fez um movimento rápido e ágil, desarmando o líder do grupo. Ele caíra ao chão com um grito, enquanto todos ao redor contemplavam com incredulidade. Então, com um olhar frio, a mulher dirigiu-se a Eduardo e Vinícius. "O que vocês estão fazendo aqui? A verdade é muito maior do que imaginam. E não é apenas sua. A sala parou." A familiaridade de sua voz fez Eduardo sentir um choque reverberante. Você é. Ele não conseguia finalizar a frase. Era a mulher que eles pensavam que tinha morrido. A mãe deles, desaparecida há anos. Mas como ela estava ali? A confusão tomou conta da sala. Vinícius ficou pasmo. "Mãe?" A palavra escapuliu de seus lábios como se carregasse séculos de dor e perda. A mulher acenou com a cabeça, o olhar fixo e carregado de emoções. "Sim, eu sou. E a vida que você conheceu é uma mentira, Eduardo. Eu perdi vocês para me proteger e agora eles estão de volta para levar tudo o que ainda nos resta." A tensão explodiu em gritos enquanto os homens armados se levantavam, prontos para atacar. Mas depois da revelação, Eduardo sentiu que seu mundo havia implodido. Ele estava prestes a descobrir que a história de sua vida era repleta de segredos que ele nunca imaginou. A urgência de escapar cessou um momento de alucinação em sua mente, enquanto todos olhavam sua mãe, a mulher que acreditavam ter perdido. A adrenalina pulsava e a pergunta nos olhos de Vinícius era clara: "Por que você nunca voltou?" Antes que a resposta pudesse sair de seus lábios, o chão se partiu sob eles. O que Eduardo não sabia era que um plano muito maior estava se desenrolando além de tudo o que ele poderia imaginar. E agora, mais que tudo, ele precisava decidir: em quem confiar em meio a tanta traição? A família, a verdade, tudo estava prestes a ser exposto, mas a questão era: estariam prontos para enfrentar as consequências? Eduardo ainda estava paralisado, a verdade atingindo-o como um soco no estômago. A mãe, aqui depois de todos aqueles anos. Mas antes que pudesse processar isso, a atmosfera mudou dramaticamente. Uma explosão fez o chão tremer e o teto começou a ceder.
Pedaços de gesso e vidro caíam como chuva, e o caos atingiu seu ponto máximo. Vamos, precisamos sair! Carlos gritou, puxando Eduardo e Sofia em direção à saída. A mulher que se apresentou como mãe deles se virou, o olhar aflito. Esperem! Não podem ir ainda! A verdade precisa vir à tona. Mas as palavras dela se perderam no meio do barulho. A sala estava virando um inferno. Eduardo mal teve tempo para reagir, quando um som distinto de disparos ecoou novamente, fazendo com que todos se jogassem ao chão. As pessoas gritavam, algumas caíam, e o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Eduardo, agora! Sofia gritou, sua mão apertando a dele. Ele hesitou, olhando para Vinícius, procurando alguma indicação de que tudo o que estava acontecendo fazia sentido. Vinícius estava com a expressão de que estava prestes a desmoronar, enquanto a mulher olhava nervosa para os homens armados que cercavam o salão. E aí aconteceu. Um dos homens, que parecia ser o líder, caiu ao chão. Um tiro, mas não foi de alguém no salão. O tiro veio de fora, e um instante depois, mais homens armados invadiram, desta vez com uma bandeira. Um símbolo que Eduardo reconheceu. É da Corporação Atlântica! Gritou um dos convidados. E o desespero aumentou. Eduardo não sabia por quê, mas isso lhe trouxe um arrepio. O que o mundo dos negócios tinha a ver com tudo isso? O homem que invadira com sua mãe mapeou a sala com os olhos, como se estivesse buscando uma saída. Eles têm a verdade! Ele gritou. Vocês precisam entender que isso vai além de nós. Silêncio! As palavras reverberaram tão forte que Eduardo sentiu o nó na garganta apertar ainda mais. Ele estava em um jogo que não era somente sobre ele, mas sobre uma batalha que ia muito além das paredes daquele salão. As mentiras, o passado que ele tentava esquecer, estavam todos lá, em um único momento explosivo. Eles vieram pela verdade que você escondeu, mãe. Vinícius se virou, a raiva explodindo em suas palavras. Você foi a razão de tudo isso. Por que você nunca nos disse? A acusação ecoou e o olhar da mulher endureceu. Porque eu queria proteger vocês de um destino que pode ser pior do que a morte. Eduardo ainda estava atordoado, mas havia uma outra questão que o perturba mais. Que destino? O que você está escondendo? Ele estava quase gritando agora, e sua voz se elevou acima do barulho. O caos ao redor parecia distante, enquanto ele aguardava a resposta. Seu pai? Ele não morreu. Ele é o fundador da Corporação Atlântica. A revelação caiu pesada como uma bomba. As pessoas pararam, alguns ofegantes, outros em choque. A ideia de que o homem, que eles todos acreditavam estar morto, poderia ser não só vivo, mas por trás de tudo aquilo. Era demais para processar. E quando ele pensou que o dia não poderia ficar mais sombrio, a figura dele apareceu na porta, um olhar triunfante, como se tivesse orquestrado todo aquele caos. Surpresa, meus filhos! A voz soou como um trovão, e Eduardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não, isso não pode ser verdade, ele murmurou, o horror crescendo em seu peito. Você está vivo? A pergunta saiu quase como um sussurro, mas a resposta não veio. O homem apenas sorriu. Um sorriso que revelou não carinho, mas um plano muito maior em andamento. E ali, em meio ao desastre, entre tiros e gritos, Eduardo viu o passado dos seus pesadelos se materializando diante dele. A verdade que parecia estar longe de ser desenterrada, agora estava bem na sua frente. A mãe, aqui, à sua frente depois de todos aqueles anos.
Mas antes que pudesse processar isso, a atmosfera mudou dramaticamente. Uma explosão fez o chão tremer e o teto começou a ceder. Pedaços de gesso e vidro caíam, e o caos atingiu seu ponto máximo. Vamos, precisamos sair! Carlos gritou, puxando Eduardo e Sofia em direção à saída. A mulher que se apresentou como mãe deles se virou, o olhar aflito. Esperem! Não podem ir ainda! A verdade precisa vir à tona! Mas as palavras dela se perderam no barulho. A sala estava virando o inferno. Eduardo mal teve tempo de reagir quando um som distinto de disparos ecoou novamente, fazendo com que todos se jogassem ao chão. As pessoas gritavam, algumas caíam, e o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Eduardo, agora! Sofia gritou, sua mão apertando a dele. Ele hesitou, olhando para Vinícius, procurando uma indicação de que tudo o que estava acontecendo fazia sentido. Vinícius estava com a expressão de quem estava prestes a desmoronar, enquanto a mulher olhava nervosa para os homens armados que cercavam o salão. Até que o homem, que se dizia seu pai, avançou com um sorriso maligno no rosto. E não se esqueçam, meus filhos! Ele disse, ele estava prestes a explodir de raiva. Mas antes que pudesse continuar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. As paredes tremiam e um novo grupo invadiu o salão. Eram homens vestidos de preto, mas com uma diferença. Eles não estavam armados. Em vez disso, carregavam grandes bolsas. E enquanto entravam, lançaram uma fumaça colorida, que logo se espalhou, cobrindo o ambiente. O que estava acontecendo? Eduardo sentiu a confusão tomar conta de sua mente. Ele olhou ao redor, tentando entender. O que era aquilo? Mas a verdade estava prestes a ser revelada. Quando a fumaça assentou, uma figura familiar apareceu, bloqueando a entrada. Era Lara, a irmã de Vinícius, com o olhar determinado. Eu não acredito que você está fazendo isso, pai! Ela gritou enquanto puxava uma pasta de dentro da bolsa. A multidão ficou em silêncio. Os olhares se voltaram para ela e a tensão era palpável. Eu descobri a verdade sobre a Corporação Atlântica. E o que vocês realmente fazem? Lara, você não sabe do que está falando. Vinícius tentou intervir, mas a irmã não era fácil de deter. Ela continuou, a voz firme. Eles estão usando seus próprios filhos. Estão manipulando tudo isso em busca de controle. Todo mundo aqui está apenas sendo um peão no jogo deles. O silêncio foi quebrado por um estalo. Um dos homens armados havia se virado em direção a Lara. Mas antes que algo pudesse acontecer, um grito ecoou. A mãe deles, que parecia tão perdida, agora se mostrou feroz. Não! Proteja seus irmãos! Ela gritou. E foi neste momento que tudo mudou. Os homens armados hesitaram, e a figura que parecia ser o pai de Eduardo se contorceu como se tivesse sido atingido. Vocês não sabem o que estão causando! Ele gritou, os olhos transbordando raiva e desespero. E então, em um momento quase surreal, ele começou a perder o controle, sua verdadeira forma começando a transparecer. Aquela que até então se mostrava um talento em manipulação. Começou a se transformar em algo mais grotesco, sua pele se estendendo, a máscara do homem de negócios desmoronando. Eduardo não conseguia acreditar no que via. Não era humanamente possível. O que estava acontecendo? Ele olhou para Sofia, que agora estava tão assustada quanto ele. E depois para Vinícius e Lara, a confusão se misturando ao horror. Ele não é quem você pensa! Gritou Lara. E a revelação fez Eduardo tremer. Ele está atrás de algo muito maior que o controle da corporação. Ele quer a própria linhagem.
Enquanto os gritos aumentavam, a verdadeira face do perigo que eles tinham pela frente começava a se revelar. O que antes parecia um simples confronto de família explodia em um jogo mortal, onde cada escolha que fizessem poderia significar a salvação ou a condenação. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que mais ele não sabia sobre sua própria família? E mais importante, até onde ele teria que ir para desvendar os segredos que estavam enterrados sob suas vidas. O caos ao redor continuava, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. A única certeza agora era que a verdade poderia ser mais aterrorizante do que ele jamais imaginou. Eduardo ainda estava paralisado, a verdade atingindo-o como um soco no estômago. A mãe, aqui, à sua frente, depois de todos aqueles anos. Mas antes que pudesse processar isso, a atmosfera mudou dramaticamente. Uma explosão fez o chão tremer e o teto começou a ceder. Pedaços de gesso e vidro caíam e o caos atingiu seu ponto máximo. "Vamos! Precisamos sair!" Carlos gritou, puxando Eduardo e Sofia em direção à saída. A mulher que se apresentou como mãe deles se virou, o olhar aflito. "Esperem, não podem ir ainda. A verdade precisa vir à tona." Mas as palavras dela se perderam no barulho. A sala estava virando um inferno. Eduardo mal teve tempo de reagir quando um som distinto de disparos ecoou novamente, fazendo com que todos se jogassem ao chão. As pessoas gritavam, algumas caíam, e o pânico se espalhava como fogo em palha seca. "Eduardo, agora!" Sofia gritou, sua mão apertando a dele. Ele hesitou, olhando para Vinícius, procurando uma indicação de que tudo o que estava acontecendo fazia sentido. Vinícius estava com a expressão de quem estava prestes a desmoronar, enquanto a mulher olhava nervosa para os homens armados que cercavam o salão. Até que o homem que se dizia seu pai avançou com um sorriso maligno no rosto. "E não se esqueçam, meus filhos", ele disse, a voz ressoando como um tambor. "Tudo isso é só o começo. A Corporação Atlântica está prestes a se reerguer, e vocês farão parte disso, quer queiram ou não." Os olhos de Eduardo se arregalaram. "O que você quer dizer com isso?" Ele estava prestes a explodir de raiva, mas antes que pudesse continuar, um barulho ensurdecedor cortou o ar. As paredes tremiam e um novo grupo invadiu o salão. Eram homens vestidos de preto, mas com uma diferença. Eles não estavam armados. Em vez disso, carregavam grandes bolsas e, enquanto entravam, lançaram uma fumaça colorida que logo se espalhou, cobrindo o ambiente. O que estava acontecendo? Eduardo sentiu a confusão tomar conta de sua mente. Ele olhou ao redor, tentando entender. O que era aquilo? Mas a verdade estava prestes a ser revelada. Quando a fumaça assentou, uma figura familiar apareceu, bloqueando a entrada. Era Lara, a irmã de Vinícius, com um olhar determinado. "Eu não acredito que você está fazendo isso, pai!" ela gritou, enquanto puxava uma pasta de dentro da bolsa. A multidão ficou em silêncio. Os olhares se voltaram para ela e a tensão era palpável. "Eu descobri a verdade sobre a Corporação Atlântica e o que vocês realmente fazem." "Lara, você não sabe do que está falando." Vinícius tentou intervir, mas a irmã não era fácil de deter. Ela continuou, a voz firme. "Eles estão usando seus próprios filhos. Estão manipulando tudo isso em busca de controle. Todo mundo aqui está apenas sendo um peão no jogo deles."
O silêncio foi quebrado por um estalo. Um dos homens armados havia se virado em direção a Lara. Mas antes que algo pudesse acontecer, um grito ecoou. A mãe deles, que parecia tão perdida, agora se mostrou feroz. Não! Proteja seus irmãos! Ela gritou. E foi neste momento que tudo mudou. Os homens armados hesitaram, e a figura que parecia ser o pai de Eduardo se contorceu como se tivesse sido atingido. Vocês não sabem o que estão causando, ele gritou, os olhos transbordando raiva e desespero. E então, em um momento quase surreal, ele começou a perder o controle, sua verdadeira forma começando a transparecer. Aquela que, até então, se mostrava um talento em manipulação, começou a se transformar em algo mais grotesco. Sua pele se estendendo, a máscara do homem de negócios desmoronando. Eduardo não conseguia acreditar no que via. Não era humanamente possível. O que estava acontecendo? Ele olhou para Sofia, que agora estava tão assustada quanto ele. E depois para Vinícius e Lara, a confusão se misturando ao horror. Ele não é quem você pensa, gritou Lara. E a revelação fez Eduardo tremer. Ele está atrás de algo muito maior que o controle da corporação. Ele quer a própria linhagem. Enquanto os gritos aumentavam, a verdadeira face do perigo que eles tinham pela frente começava a se revelar. O que antes parecia um simples confronto de família, agora explodia em um jogo mortal, onde cada escolha que fizessem poderia significar a salvação ou a condenação. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que mais ele não sabia sobre sua própria família? E mais importante, até onde ele teria que ir para desvendar os segredos que estavam enterrados sob suas vidas? E então, como se o cenário não pudesse ficar mais dramático, a figura grotesca de seu pai avançou ainda mais. Com um olhar bestial. Mas antes que pudesse atacar, as portas do salão se abriram com força, revelando uma equipe de mercenários visivelmente armados e prontos para a batalha. É hora de acertarmos as contas, gritou um dos mercenários, empunhando uma arma. A sala virou um campo de batalha. Tiros começaram a ecoar por todos os lados. Eduardo olhou para Vinícius, em estado de choque, e para Lara, que segurava forte a pasta, o momento se arrastando em tensão. Nesse instante, a mulher que se dizia sua mãe gritou por cima do caos. Eduardo, você precisa escolher. Lute ao meu lado ou será consumido pela verdade que você teme. Eduardo sentia as paredes se fechando ao seu redor. As opções se esvaíam e o pânico crescia. O que ele escolheria naquele momento? Certamente, a verdade seria mais devastadora do que qualquer mentira. Com o ruído em crescendo e os mercenários se aproximando, ele percebeu que estava em um jogo muito maior do que poderia imaginar. A última coisa que viu foi um olhar furioso cruzar entre Vinícius e Lara antes que a escuridão do confronto o absorvesse. A verdade misturava-se com o caos e Eduardo estava prestes a descobrir que o que ele acreditava saber poderia se desmanchar como pó diante de seus olhos. E a única pergunta que ecoava em sua mente era: seria possível escapar da própria família? O chão tremia sob os pés de Eduardo e a adrenalina pulsava como um tambor em seu peito. A figura grotesca de seu pai avançava, mas então a sala inteira pareceu seguir um movimento de nantim. Lara, com a pasta em mãos, gritou: vocês não precisam seguir o caminho que ele traçou. Podemos pará-lo.
O homem grotesco parou, como se a determinação dela o tivesse feito hesitar. Você acha que pode me deter, Lara? Ele riu, um som cruel que ecoou pelo salão. Nesse momento, uma onda de fumaça invadiu a sala, ofuscando a visão de todos. Eduardo tossiu, tentando limpar a garganta, mas o caos deixou todos em estado de pânico. As figuras se moveram na névoa e Eduardo sentiu suas mãos suarem enquanto segurava Sofia, sentindo-se preso em um pesadelo. Então um clarão de luz cortou a fumaça. Um disparo! Mas não era de uma arma. Era um foco de luz, como de um holofote. Quando a fumaça começou a se dissipar, o que apareceu deixou Eduardo em estado de choque. Ali, parado e bem no centro, estava um outro homem, alto, com um olhar penetrante e uma cicatriz que cortava seu rosto em um ângulo impressionante. Ele não só era um rival familiar, mas também um velho amigo de infância de Eduardo, que ele lamentara perdido. Ricardo? Ele murmurou, o coração acelerado. Surpresa, irmão! Ricardo respondeu, a voz cheia de ironia e provocação. Eu sempre soube que esse dia chegaria, mas não esperava que fosse tão dramático. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo a sala. Agora é o momento da verdade. A Corporação Atlântica não é apenas um negócio, é uma dinastia. O olhar de Eduardo se voltava rapidamente entre sua mãe e aquele antigo amigo. A confusão dilacerando sua mente. O quê? Ricardo, você tá do lado dele? O desespero cortou sua voz, mas Ricardo riu de novo. Você não entende, Eduardo. Seu pai não é o único a ter planos. Meu pai estava envolvido nisso tudo e você está prestes a se unir a nós. A revelação o atingiu como um soco. Qual é o seu plano, então? Usar tudo isso? Eduardo sentiu um nó na garganta. A esperança que se formava estava se desfazendo com cada palavra de Ricardo. O que significava tudo aquilo? A sala parecia girar. Lara, a irmã de Vinícius, levantou a pasta, os olhos determinados. A verdade está aqui e não será escondida. Vocês precisam saber do legado que carregam. A efusão deixava todos em estado de suspense, e uma onda de murmúrios percorreu a multidão. E então, o mais inesperado aconteceu. O pai de Eduardo, em sua forma grotesca, soltou um grito agonizante e caiu ao chão. A transformação, que antes parecia ser algo poderoso, agora revelava-se uma fraqueza. Ele puxou algo debaixo de sua camisa antes de tombar. Uma arma. E antes que Eduardo pudesse gritar, um disparo cortou o ar. Foi um instante, mas a balança do destino estava prestes a mudar. O tiro não atingiu Eduardo, mas se alojou em alguém ao seu lado. Foi Sofia. Seu corpo caiu estrondosamente ao chão e o universo de Eduardo desabou em um mar de desespero. Não, Sofia! Ele gritou, correndo na direção dela. Mas tudo ao seu redor parecia uma catástrofe. E no fundo de sua mente, uma sombra profunda começou a se formar. Por quê? Por que você estava aqui? Ricardo! Qual era o seu plano? O som da sua própria voz pareceu distante, o horror tomando conta dele. Ricardo sorriu, mas era um sorriso vazio. A verdade deve ser revelada, Eduardo. Séculos de mentiras, um sacrifício por um legado. E nesse momento devastador, Eduardo percebeu que estava preso em uma teia mortífera onde todos tinham um papel. A batalha que parecia ser contra um inimigo, agora era entre as próprias sombras da família.
Ele olhou para Sofia, a última gota de esperança desaparecendo. O que mais não sabia sobre os laços que uniam a Corporação Atlântica e ao homem que era seu pai? E a única pergunta que ecoava em sua mente era: o que mais estariam dispostos a fazer para manter os segredos guardados? Com a tragédia consumindo a sala, Eduardo sentiu que nada mais seria como antes. E a história familiar que conhecia estava prestes a se transformar. O grito dela ecoava na sua mente. Um mar de rostos aterrorizados, todos capturados em um pesadelo coletivo. O corpo de Sofia jazia no chão, e o tempo parecia ter parado. Não, não, não! Ele balançou a cabeça, tentando afastar a realidade que se formava à sua volta. O coração dele disparava, cada batida ecoando como um tambor de guerra em seu peito. O caos estourava à sua volta. Seu pai, ou o que gestava da figura que acreditara ser uma autoridade, gemia no chão, e o semblante de Ricardo revelava mais do que um amigo. Aquilo tudo era uma cena de um filme de terror, mas agora estava acontecendo de verdade. Eduardo levantou. Eduardo, temos que ir. Vinícius gritou, mas Eduardo não conseguia desviar o olhar de Sofia. Seu corpo ainda parecia perfeito, mas a falta de vida aterrorizava-o. Era como se uma parte dele tivesse sido arrancada, jogando-o em um abismo de dor e desolação. Ela não pode estar. Mas a voz falhava e a realidade se tornava insuportável. Escute, Lara interrompeu, o olhar dela apaixonado pela urgência. Nós precisamos fazer algo para deter isso. Uma vez que a verdade estiver exposta, teremos uma chance. Eduardo piscou, turvado. O que quer que ele tivesse com eles, o plano era maior do que a vida. E aqui estava ele, em um transe entre a dor e a luta. Diante do desespero, ele se levantou. O que quer que houvesse de verdade, a vida de Sofia não poderia acabar assim. Ele sentia uma onda de coragem se formando, cada fibra do seu ser pulsando com determinação. Não, isso não pode ser o fim dela. Ele se virou para os mercenários, encarando-os com uma fúria que eletrificava o ar. Mas naquele mesmo instante, a mulher que dizia ser sua mãe deu um passo à frente. Eduardo, ouça-me. O que está em jogo vai além de vocês três. É a linhagem. É uma corrida do que sobrou de nós. Ela parecia frágil, mas inabalável. Eu sou sua proteção. Sua herança deve permanecer intacta. Intacta! Eduardo se virou para ela, cada palavra sendo uma flecha disparada. Olhar para o legado que você construiu, olhar para o que você fez, não me parece a melhor opção. A sala estava em ebulição, as pessoas discutindo, tentando se proteger, e a estrutura do local tremia sob a pressão. Agora, em meio a toda a estrutura em colapso, Eduardo finalmente compreendeu. Não era apenas uma luta pelo poder. Era uma questão de humanidade. O rosto de Sofia, agora sem vida, cortou sua determinação no meio, mas uma faísca permaneceu. Ele não tinha muito tempo para agir. Ele olhou para Vinícius e Lara. Vamos expor tudo agora! A coragem o tomou por inteiro. Se eles querem guerra, então que venha. A verdade pode ser a nossa salvação. Os mercenários hesitaram. Com um instante de hesitação, Lara levantou a bolsa em sua mão. Eu tenho documentos! Provas que os colocam junto ao que o seu pai fez. A sala parecia silenciosa, a tensão palpável, até mesmo os mercenários observando atentamente.
O olhar do pai grotesco via a ameaça avançando e se contorcia de pura fúria. Você nunca saberá a verdade, Eduardo. Ele rosnou. E se você se meter nisso, eu garantirei que não sobrará ninguém. Mas a determinação de Eduardo era mais forte que o medo. Ele levantou a bolsa de Lara para todo o salão ver. Está aqui! E ninguém vai esconder isso de nós. E foi nesse momento que tudo parecia desejar explodir. Um eco de gritos, tiros, vozes reprimidas. A fumaça tomou conta, e os mercenários pareciam prestes a se mover. Mas Eduardo não retrocedeu. Ele se lançou à frente, com a determinação de preservar o legado da verdade. Mas quando tudo parecia prestes a se desmoronar, uma mão segurou a dele. Era Sofia. Um choque percorreu seu corpo. Ele olhou para baixo, esperando ver, mas ela estava lá. Eduardo, nós podemos fazer isso juntos. Ela sorriu e uma onda de luz tomou conta do ambiente, filtrando-se através da névoa da confusão. Uma nova oportunidade, uma visão de esperança e não apenas os ecos de um passado sombrio. Dali pra frente, tudo poderia mudar. Mas, querido amigo, essa não é a única história a ser contada. Você precisa se inscrever agora no nosso canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos explorar o que mais a vida e a ficção têm a revelar.